Olá, alunos do Colégio Pedro II, do 8º ano do Maitá. Essa é a nossa segunda aula de Geografia e o tema da aula de hoje é o capitalismo comercial. Como eu havia falado para vocês na última aula, o capitalismo surge na Europa Ocidental a partir do século XV com a crise do feudalismo. É importante a gente também colocar que o capitalismo ele foi passando por diferentes fases ao longo de sua história. Ele começou numa fase comercial. Os historiadores, inclusive, preferem chamar de acumulação primitiva de capital. E aí sim, a partir do século XVIII, ele se consolida na sua fase industrial e no início do século XX, na sua fase financeira. A gente vai ver isso mais adiante. É importante também a gente falar que as grandes navegações, a expansão marítima europeia foi fundamental para a expansão do sistema capitalista. Portugal e Espanha, as duas potências náuticas no século XV, procuravam rotas alternativas, porque o mar Mediterrâneo, entre Europa e África, né, o mar Mediterrâneo, tá? O mar Mediterrâneo estava dominado, monopolizado pelos comerciantes das cidades de Gênova e Veneza, que eram cidades comerciais italianas. Então, daí a busca de uma rota alternativa para chegar às Índias. Mas, voltando aqui ao início da colonização no Brasil, é importante a gente destacar também que houve a introdução de uma economia colonial que tornou dependente. Quem é? Maria de Fátima. Minha vizinha? Sim. Pode entrar. Dona Maria de Fátima. Olá, mestre. Vim te visitar. Eu conheço esse gajo desde pequeno, mas tu está num gajo muito bonito. Eu estou dando aula, inclusive, eu estava gravando minha aula aqui quando a senhora me interrompeu. Eu estava falando sobre Portugal. Maravilha, minha terra, Portugal, me bate até o coração falar de minha terra. Ué. Uma maravilha. Agora veja, quanta coisa Portugal trouxe para esse país, quanta riqueza cultural que trouxe para esse país. Veja bem, olha, houve uma expansão enorme do cristianismo, houve uma expansão enorme da língua portuguesa nesse país que é continental, enorme, e todos falam português de cabo a rabo. Sim, Maria de Fátima, eu estava falando para eles que também houve a introdução de uma economia que tornou o Brasil, a colônia naquela época, dependente de Portugal, que era a sua metrópole. Então também teve uma introdução de uma economia que nos tornou dependente com uma série de desvantagens. Também tem que ver isso? Sim, mas temos uma aliança maravilhosa Brasil-Portugal, uma combinação excelente de amizade e fraternidade. E veja bem, Portugal trouxe o que vocês não tinham, que era uma civilização europeia. Sim, mas essa civilização custou a vida de milhares de povos nativos, um tremendo genocídio, mas isto eram outros tempos, a vida mudou muito, era outra civilização, outro século, como podemos agora julgar isso? Olha, essa conversa está ficando um pouquinho complicada para mim, está ficando meio quente. Ui, falar em quente, acho que eu tenho uma coisa no forno que me esqueci. Me desculpa. Vai mestre lá. Bruno. Mas não deixei de trazer para você os deliciosos pastéis de Santa Clara. Muito obrigado, dona Maria. Bom, pessoal, voltando aqui à nossa aula, veja, essa introdução dessa economia colonial, ela trouxe uma economia dependente, porque veja aqui nesse esquema que eu preparei para vocês. As colônias mandavam para as suas metrópoles, no caso o Brasil mandando para Portugal, nós mandávamos açúcar, matérias-primas, né? Depois veio o ouro, ou seja, eu estou falando aqui de produtos primários. E a metrópole passou a mandar para a colônia produtos manufaturados, tecidos, por exemplo. Né? Aliás, tudo que era manufaturado. O Brasil foi proibido de ter manufaturas.
o Brasil foi proibido de produzir, de ter qualquer processo manufatureiro, certo? Então, essa economia colonial, ela trazia uma dependência através do pacto colonial que nos obrigava a comercializar somente com Portugal, tá? E além disso, não se esqueçam, esses produtos, dá para voltar um pouquinho aqui, por favor? Obrigado. Esses produtos aqui são mais baratos do que esses produtos aqui. Então isso criava um comércio externo para o Brasil, um comércio desfavorável, ok? Uma balança comercial que a gente chama na economia de balança comercial deficitária, né? Quando esse comércio é desfavorável. E para terminar a nossa aula, né, o conceito de divisão internacional do trabalho, ou seja, a partir do momento que o capitalismo ele começa a se expandir, ele faz com que lugares diferentes no mundo passem a desempenhar diferentes papéis, né? Ou seja, as colônias passam a ter o papel de produzir e exportar produtos primários, tá? E as metrópoles, no caso, as potências europeias, ficavam com o papel de exportar manufaturas, né? E, portanto, de acumular riquezas, certo? Ou seja, começou a criar aí uma divisão de papéis entre os países do mundo que nós chamamos de divisão internacional do trabalho. Pessoal, vamos lá. Lá no ambiente virtual da escola tem uma atividade número 2, que vocês vão fazer para o dia 1º de março. Aliás, o dia 1º de março, é uma terça-feira, vai ser a nossa aula síncrona, né? Nosso primeiro encontro síncrono. Ok, pessoal? É isso aí, turma. Um grande abraço. Tchau, tchau.